Amigos telespectadores, boa noite a todos. Que tenha sido uma semana boa para todos, são os nossos desejos. E mais uma vez, com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do jornalista Pedro do Couto, o programa Eu e Você está no ar. E com assuntos que esperamos sejam do agrado de todos. Nós vamos iniciar falando sobre a violência que vem ocorrendo na nossa cidade, principalmente provocada pelos Black Blocs. Teremos a participação especial do professor historiador Francisco Carlos abordando o tema e logo depois também falaremos sobre a questão que vive hoje Israel, o Oriente Médio, em especial uma entrevista concedida à Folha de São Paulo por Simão Pérez. Mas como anunciamos, nosso primeiro assunto são as últimas manifestações ocorridas no Rio de Janeiro. Manifestações pacíficas e legítimas dos professores que lutam por seus direitos e melhora na qualidade do ensino. Aplaudo, participo, estou na linha de frente de seus anseios. Não posso, porém, Pedro e Gerson, defender a participação dos Black Blocs, esses mascarados, baderneiros, responsáveis pela violência, quebra-quebra e destruição do patrimônio público e privado. Vinha me incomodando a sua participação no movimento dos professores, que não protestavam contra a sua presença. Acordaram e perceberam o mal que esses baderneiros fazem a seu movimento. E na última terça-feira, dia do mestre, os expulsaram da manifestação aqui no Rio, que teve, como vocês sabem, o apoio de quase todo o Brasil. Além disso, também os professores da rede estadual de ensino, nesse mesmo dia, receberam um presente, a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo a decisão judicial que permitia o corte do ponto dos professores estaduais grevistas. Convocando ainda o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes para uma audiência de conciliação com a categoria no próximo dia 22. Eu não tenho nenhuma dúvida que foi a falta de diálogo, o radicalismo e a intransigência do prefeito Eduardo Paes que impôs um plano de cargos e salários sem levar em conta as propostas dos professores que levou a esse impasse todo. E eu cheguei, Pedro e Gerson, a ouvir de um parlamentar que essa violência é normal, que em outros países, especialmente na Europa, acontece o mesmo, acrescentando que o povo brasileiro estranha porque não tem a cultura do protesto. É verdade que durante décadas ficamos em silêncio assistindo a tanta corrupção e desmandos. Quando em junho passado acordamos e chegamos a reunir centenas de milhares de pessoas em manifestações, aí entram esses vândalos. Infelizmente, os mascarados estão inibindo as manifestações pacíficas, passeatas, pois a população ficou com medo de participar. Você, Gerson e Pedro, não acham que está acontecendo isto? Nós temos vários amigos cujos filhos e netos participaram das primeiras manifestações e hoje não participam mais com medo da violência. Tereza, se você me permite, vamos ouvir o professor Francisco Carlos, que tem uma posição um pouco diferente da nossa, mas que nós respeitamos, pois somos sempre a favor do debate. Bom, minha gente, para satisfação nossa, mais uma vez participa do nosso programa o historiador, professor Francisco Carlos e também professor de História da UFRJ. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença no nosso programa. E o assunto de hoje, como não poderia deixar de ser, são esses movimentos que estão ocorrendo nas ruas. E eu pergunto ao senhor, os Black Blocs, eles ajudam ou atrapalham o movimento dos professores? Essa é a grande questão hoje, né? Não estamos acostumados a esse tipo de manifestação, também não sei se é para acostumar, né? Mas essa é uma novidade para a gente, embora na Europa e nos Estados Unidos manifestações desse tipo já vêm ocorrendo desde 1998, quando houve a aparição, né, massiva do Black Bloc na conferência da OMC em Seattle, né? Na verdade, o que a gente vê
aqui é um processo complicado, porque até pouco tempo, toda vez que a gente via manifestação de rua, era controle do PT. Depois de tantos anos de PT no governo, inclusive no governo agora da cidade do Rio de Janeiro, o PT perdeu esse controle da rua e abriu um fato novo que poucas vezes a gente viu, uma oposição à esquerda do PT. O PT queria sempre que toda a oposição a ele fosse de direita, né? E sempre taxou todo mundo que fazia oposição a ele como direita. Então agora o que acontece? A gente vê uma oposição de rua, uma rua que é autônoma, não é controlada pelo PT, né? E que inclusive critica duramente os governos do PT. Então aqui é uma novidade. A outra coisa é que com tantos anos de governos de partidos de esquerda e com a visão de que esses partidos de esquerda não se diferenciaram de nenhuma outra forma de governo, que não havia nenhuma novidade, até questões como o orçamento participativo, que foi uma bandeira do PT, etc., foram abandonados, né? Esses grupos que surgiram à esquerda do PT, surgiram como grupos anarquistas, como grupos de forte crítica ao Estado, né? E anarquista aqui não é uma adjetivação, né? É uma corrente filosófica. A gente pode concordar ou não concordar, eu particularmente acho muito complicado imaginar como pode se gerir uma sociedade complexa de massas como essa, sem uma forma de Estado, não vejo isso possível, mas eles fizeram sua aparição. Então aí, e eu tenho a impressão que eles vão ficar na cena política, exatamente porque essa esquerda, digamos, oficial, não conseguiu mais convencer os jovens. Eu tive, na maior parte das manifestações, entrevistei para trabalho, são todos muito jovens, vereadores, são todos muito jovens, a maioria constituída de secundaristas vindos da periferia do Grande Rio, né? Tem uma visão ingênua, romântica e por isso mesmo perigosa da política, né? Querem uma coisa imediata nesse sentido. Criminalizá-los nesse momento, né? Não é uma resposta, né? É preciso abrir canais de expressão e de manifestação para esses novos grupos. Tereza, está aí a opinião do professor Francisco Carlos, que demonstra que os black blocs ainda são um mistério. Você falava na história de que não temos cultura e manifestações e que em outros países acontece também o vandalismo. Todos sabemos que não é bem assim. Podem acontecer excessos, mas nunca sistematicamente, como tem acontecido nos últimos protestos no Rio. Em capitais como Paris e Londres, exemplos de democracias, as manifestações acontecem de forma disciplinada. Nos Estados Unidos e Canadá aconteceu o mesmo. São nações altamente civilizadas, com um departamento de polícia comprometidos com a democracia e os direitos humanos, mas também com um grau de força necessário para impedir que manifestações terminem em vandalismo. Aqui no Brasil tem que ser também assim. Em Paris, por exemplo, os líderes dos manifestantes têm que combinar com a polícia o trajeto e o tempo de duração do protesto. É proibido esconder o rosto com máscara. Locais que abriguem museus, teatros, repartições públicas, sedes de governo ou até ruas movimentadas e praças são excluídos e não podem servir de palco para manifestações. Os policiais, ao contrário do que vem ocorrendo no Brasil, não são criminalizados pelo uso da força contra os vândalos, mas sim valorizados por cumprirem sua missão. Afinal, sentem que a democracia está em jogo e tem que ser defendida do terror imposto pelas minorias violentas. De qualquer maneira, são realidades diferentes, com uma polícia altamente preparada.
no que a nossa ainda deixa muito a desejar. Gerson, antes de ouvir o Pedro, eu quero acrescentar alguma coisa ao que você disse. Claro que a nossa polícia é muito despreparada, sim. Veja, na última terça-feira, tinham 1.500 policiais envolvidos na manifestação dos professores. Apesar de terem prendido 190 manifestantes e 70 terem sido levados para presídios, não conseguiram evitar o quebra-quebra no centro da cidade, onde até uma viatura da polícia foi incendiada muito próximo, na Glória. O que, claro, é um absurdo total. Por outro lado, preocupa-me saber quem são os 70 indiciados e enquadrados por crime inafiançável, pois assisti pela TV a prisão de vários manifestantes que estavam pacificamente sentados nas escadarias da Câmara. Foram utilizados 3 ônibus para levar essas pessoas e aí eu pergunto, será que pelo simples fato de estarem sentados ali, nas escadarias da Câmara, por esta razão podem ser enquadrados por crime organizado? Punir culpados, tudo bem, mas inocentes jamais. Um único inocente que seja vai ter sempre o nosso repúdio. Perfeito. As questões essenciais foram colocadas aqui de maneira absolutamente clara pelo Gerson, pela Tereza. Em primeiro lugar, a maioria absoluta da opinião pública apoia as reivindicações dos professores, são justas. A mesma maioria rejeita a violência praticada pelos black blocs, destruindo o patrimônio público e privado, o que atinge a toda a sociedade. A questão da prisão dos manifestantes também lembra uma frase de um filme antigo, muito engraçada. O sujeito, não sabendo a quem prender, virou e disse para o auxiliar: prenda os suspeitos de sempre. É preciso ver se as pessoas detidas, como a Tereza colocou, de maneira frontal, são aquelas que atentaram contra o patrimônio público, senão eles vão virar os suspeitos de sempre. Os verdadeiros vândalos estão soltos e aqueles que apenas assistiram à manifestação dos professores e ao vandalismo são presas, são os suspeitos de sempre. Não pode ser. A polícia tem que ter um critério melhor. Minha gente, Gerson e Pedro, nós agora vamos sair do Brasil e vamos para o Oriente Médio. O presidente de Israel, Shimon Peres, em recente entrevista à Folha de São Paulo, mostrou-se muito otimista em relação às negociações de paz entre Israel e palestinos. Usou uma expressão que eu achei assim linda, ao dizer que há 2 questões para as quais devemos fechar os olhos e nos entregar: o amor e a paz. Peres vê no presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, um parceiro confiável e aberto à paz naquela região. No entanto, Gerson, ele mostra um posicionamento bem diferente em relação ao atual presidente do Irã, Hassan Rouhani, ao dizer que os fatos contradizem seu discurso simpático, que nós também já falamos aqui no programa algumas semanas atrás. Pois até o momento não houve mudança alguma no comportamento do governo iraniano. Tudo continua na mesma. Afinal, diz ele, se o Irã diz que não quer bombas nucleares, então por que desenvolver mísseis? Divergindo da avaliação do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que vê no atual presidente iraniano uma abordagem diplomática diferente, mais próxima do Ocidente. O presidente israelense, Shimon Peres, afirma o que nós também já dissemos aqui no programa, que o Irã quer é diminuir as sanções impostas pela ONU, razão da forte crise econômica e para a qual Peres chegou a dizer que há outros caminhos, tem como melhorar. Bastaria que o Irã parasse as centrífugas nucleares e acabasse com a guarda republicana. Exemplificando, se você tem que escolher entre dar pão às crianças e fazer mísseis, por que
preferem fazer mísseis? Vamos ouvir também neste caso a palavra do professor Francisco Carlos, analisando a questão do diálogo direto estabelecido entre americanos e a Síria e americanos e o Irã, que não deve estar agradando nada a Israel. Com muita satisfação, mais uma vez, participação do professor Francisco Carlos, professor de História da UFRJ e um grande especialista nas questões do Oriente Médio. Professor, hoje nós vivemos no Oriente Médio um momento muito difícil, muito conturbado, mas a região sempre é conturbada. E Israel hoje vive uma situação, eu diria, um tanto delicada, talvez até de isolamento. Isto em função dos Estados Unidos e a Rússia estarem discutindo diretamente com a Síria e também Estados Unidos e Inglaterra dialogando com o Irã. Como o senhor vê este novo momento, este diálogo direto entre estas potências? Sem dúvida nenhuma, é um momento em que a diplomacia de Israel vai ter que se desdobrar e ser ainda mais ativa, né, para entender a nova situação no Oriente Médio. Há alguns meses atrás, todos nós considerávamos inevitável uma intervenção na Síria e não víamos a possibilidade de uma sucessão diferente no Irã. Ao contrário, mostra como nós erramos, né? Ao contrário do que se esperava, as coisas não aconteceram dessa forma, né? Em primeiro lugar, por um amadorismo da diplomacia americana, principalmente do secretário de Estado John Kerry, né? A Rússia voltou ao Oriente Médio como um ator de grande relevância, né? Talvez com uma relevância parecida com a União Soviética teve em termos de negociações globais do Oriente Médio, ao fazer a proposta de destruição das armas químicas da Síria, né? Então isso não ajuda, né? E criou a sensação de que os Estados Unidos não conseguem tomar a iniciativa no processo. Da mesma forma, né, o novo presidente do Irã, Rouhani, né, ele conseguiu afastar aquela figura lamentável, né, da política iraniana, que era o Ahmadinejad, e dar uma aparência mais normal, mais palatável, né, do atual presidente iraniano. Tem que destacar que ele é um indivíduo que viveu nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, conhece a sociedade americana, sabe o que é uma sociedade laica, os princípios em que ela funciona nesse sentido, e está se valendo disso, né? Fez uma oferta de negociação aos Estados Unidos, que os Estados Unidos e a Inglaterra é a ex-potência que tinha o protetorado, né, sobre a antiga Pérsia, sobre o atual Irã, acharam que era um momento de negociação. Na verdade, as empresas europeias e inglesas estão perdendo muito dinheiro com um boicote à economia petroleira iraniana, que é muito importante. Então, nesse sentido, Israel precisa rever as condições da política do Oriente Médio e adequar a sua diplomacia, principalmente tomar a iniciativa, né, não ficar a reboque dessas negociações e tomar a iniciativa para discutir a nova situação criada na região. Pois é, professor, mas o que a gente percebe é que o atual presidente do Irã, claro, ele é mais habilidoso, nós diríamos assim, até porque, como o senhor colocou muito bem, ele teve um preparo diferenciado do antigo presidente, do Ahmadinejad. Mas o governo mesmo, quem manda no Irã são os ayatollahs. Então, não estará havendo uma, digamos, simulação do atual presidente para atrair os Estados Unidos e até acabar com estas sanções impostas pela ONU e que trazem enormes prejuízos a uma economia que está muito debilitada? Sem dúvida, quer dizer, o Irã não tomou a iniciativa de negociar simplesmente porque achou que era o momento de negociar. Há, assim, primeiro uma sensação de desanuviamento, né, de relaxamento, só com a saída do Ahmadinejad,
né? Quer dizer, nada aconteceu de novo, não tem nada concretamente novo. Também é fato, e a senhora tem razão, que o poder está no clero xiita iraniano. Mas o Ahmadinejad, no final, ele já estava em choque com o clero. Ele já tinham diferenças muito claras, né? E talvez esse presidente não seja uma expressão anticlero, mas seja até uma manifestação do desejo do clero. Se eles dizem que vão negociar, então aparecem duas coisas aqui, né? As sanções surtiram efeito. De fato, a economia iraniana está paralisada, por incrível que pareça, o preço da gasolina é elevadíssimo, a manutenção industrial é dificílima nesse momento no Irã, então eles sentiram que tem que negociar e talvez eles tenham chegado à conclusão de que eles próprios estavam profundamente isolados. E que precisavam quebrar o isolamento. Cabe a Israel, nesse momento, não deixar a iniciativa exclusivamente do outro lado. Bom, minha gente, está aí a palavra do nosso querido Francisco Carlos, uma grande aula para todos nós, e eu só posso agradecer mais uma vez a sua presença. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Bom, minha gente, está aí a posição firme e lúcida do historiador Francisco Carlos, mas eu também não vou abrir mão de ouvir a palavra do nosso deputado Gerson Berger e logo a seguir do jornalista Pedro do Couto. Tereza, eu concordo com o professor Francisco Carlos. O momento é realmente muito delicado para Israel, que tem que encontrar o caminho para não ficar isolado. É verdade que a questão iraniana tem aproximado Israel de nações árabes, como a Arábia Saudita e a Jordânia. Os Estados Unidos, antes de proporem a diminuição das sanções ao Irã, devem ter a certeza que seu projeto nuclear foi abandonado, pois, como disse Shimon Peres, presidente de Israel, a fome é mais perigosa que a guerra. Os militares não têm como resolver o problema da fome. Por isso que as sanções econômicas são um caminho importante para a paz. A economia deve ser usada antes do exército. Isso também é o pensamento de Shimon Peres e acho que de todos que nos assistem. Mais uma vez, na entrevista concedida à Folha de São Paulo, Peres deixou claro sua posição de sempre, ou seja, a busca do caminho para a paz, que sabemos só será resolvida através do diálogo, de concessões. Concessões essas que não coloquem em risco a segurança do Estado judeu e seu povo. Acho que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem que se conter um pouco e aguardar no que vai dar esse diálogo entre Barack Obama e os dois maiores inimigos de Israel, que são o Irã e a Síria. E o que não deve ser fácil para o temperamento aguerrido de Netanyahu. Foi, sem dúvida alguma, ótima, excelente a entrevista do presidente Shimon Peres à Folha de São Paulo sobre a importância do diálogo, das negociações no caminho da paz. E belíssima colocação também de que a economia vem antes do exército. É preciso que haja esse sentimento dos dois lados em conflito. Agora, também ele tem razão em cobrar ações concretas do Irã, porque palavras só não bastam. É preciso que hajam atitudes concretas no sentido da conciliação. Gerson e Pedro, eu acho que essa entrevista do Shimon Peres, ela já me encantou desde o primeiro momento em que ele disse, e eu vou repetir, que tem que se fechar os olhos para o amor e a paz. E eu acho que é uma paz que Israel deseja tanto, mas que infelizmente ainda não alcançou. Esperamos, como você disse,
que haja concessões, concessões de todos os lados, porque nada é mais importante do que a paz. E um país, uma nação como Israel, que investe tanto no ser humano, na tecnologia, na ciência, nas artes, eu acho que ninguém tem mais interesse em chegar à paz. Acabou-se o nosso tempo, minha gente querida. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação. A você que nos assiste, um ótimo final de domingo, um excelente descanso. Vamos estar juntos domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!